Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do NS Futebol. Pessoal, vamos para esse último episódio da série do futebol feminino, das Copas do Mundo de futebol feminino. E vamos a 2015, edição no Canadá, e a 2019, edição na França. Tá? Amplo domínio americano, basicamente duas edições americanas, duas vitórias, dois títulos da seleção americana, e a gente vai passar por cada uma das edições. O que há de novo em 2015, que vai replicar em 2019, é a mudança do número de grupos. A gente passa a ter 6 grupos com 4 equipes. Classificam as 2 primeiras de cada grupo, então 12 seleções, mais as 4 melhores terceiras colocadas de seus respectivos grupos, tá bom? Então, assim, quando você tem esse tipo de confronto, você passa a ter 16 equipes classificadas, não mais 8. E o que acontece? Temos pela primeira vez em 2015, oitavas, quartas, semifinal, 7 jogos completos numa Copa do Mundo para a vencedora. Nesse formato de 7 jogos, a gente vai passar pela trajetória de 2015 agora dos Estados Unidos e também falar um pouco do Brasil, bola de ouro, chuteira de ouro. Os Estados Unidos inicia sua trajetória em 2015 ganhando da Austrália por 3-1. Depois um empate em 0-0 com a Suécia e uma vitória por 1-0 sobre a Nigéria. Tá? Passando para as oitavas de final, os Estados Unidos enfrenta a Colômbia, 2-0 em cima da Colômbia, 1-0 em cima do Chile. Enfrenta a Alemanha, 2-0 em cima da Alemanha. E vai enfrentar o Japão, 5-2 em cima do Japão. Tá? Qual é a campanha que o Brasil vai ter nessa Copa do Mundo? Uma primeira fase irretocável, 3 vitórias na primeira fase, classifica como primeiro do grupo, enfrenta a Austrália, que passou em segundo no grupo dos Estados Unidos, e vitória da Austrália nas oitavas de final por 1-0. A Lloyd é a grande jogadora da edição, Carly Lloyd, a chuteira é a bola de ouro, e a chuteira de ouro fica com a Sasik também. Só para a gente deixar anotado aqui os nomes. Tá? E a gente vai ver, claro, como a gente sempre faz aqui, a gente vai ver os gols, né, dessa edição. Os gols presentes na final. Os Estados Unidos faz 1-0. Então, os Estados Unidos fazendo 1-0. Depois, outro cruzamento. Outro gol dos Estados Unidos. Estados Unidos 2-0. A Lloyd fazendo o segundo gol. Depois, 3-0 Estados Unidos. Do meio campo, o quarto gol no escorregão da goleira do Japão. 4-0 Estados Unidos. Olha a distância. E ela vai dar essa escorregada. E essa escorregada mata completamente ela no jogado. Depois, cruzamento. O Japão vai conseguir descontar. Mais à frente, outro chute de fora da área, aí já uma defesa da goleira. Cruzamento para dentro da área dos Estados Unidos e mais um gol. Aí já 4-2. Por fim, cruzamento e o 5-2 para a seleção americana. Tá? Esse foi um domínio amplo, de fato, da seleção americana nessa competição. Né? E aí, só para a gente deixar registrado também, as jogadoras levantando a taça da Copa do Mundo. E aí depois vamos para 2019, a edição mais recente da Copa do Mundo, né? Edição mais recente dessa Copa, uma edição também de amplo domínio dos Estados Unidos. Né? Então a gente vai falar sobre ela agora. Estados Unidos inicia vencendo o Tahiti por 13-0. Depois, 3-0 em cima do Chile. E encerra a primeira fase com 2-0 em cima da Suécia. A Suécia que passaria como segunda do grupo e iria até a semifinal, perdendo justamente para a Holanda, que enfrenta os Estados Unidos. Depois, nas oitavas, Estados Unidos e Espanha, 2-1 para os Estados Unidos, jogo mais apertado. Assim como Estados Unidos 2-1 em cima da França e 2-1 em cima da Inglaterra. Então, os Estados Unidos vai passando de fase com jogos mais apertados. A seleção da Espanha é uma boa seleção hoje.
Tem uma das melhores jogadoras do mundo, se não a melhor. Eu estou gravando isso dia 27, vai sair o anúncio daqui a pouco da melhor jogadora do mundo. Pode ser espanhola, a melhor jogadora do mundo. E também passa pela seleção inglesa, também faz uma boa campanha, mas de novo, a seleção inglesa sempre vai parando ali na fase semifinal, não consegue avançar para a final, mas faz grandes jogos ao longo da Copa do Mundo e se destaca como uma das potências das edições da Copa. Depois, uma vitória por 2-0 em cima da Holanda. Quem fica com a chuteira de ouro dessa edição? Rapinoe fica com a chuteira de ouro, a Morgan também e a Ellen White da Inglaterra, as três com 6 gols marcados, e a Megan Rapinoe fica com a chuteira de ouro. E o Brasil, Iago, como que foi nessa Copa do Mundo? Primeira fase ali, 2 vitórias e 1 derrota. O Brasil avança e pega a França nas oitavas, vitória da França por 2-1. Tá? E o Brasil eliminado nas oitavas de final novamente. Já havia sido em 2015, acontece o mesmo em 2019. E agora vamos ver também os melhores momentos da final, né? Aliás, os gols da final de 2019. A craque da edição faz 1-0, né? De pênalti. Os Estados Unidos vai vencer esse jogo por 2-0. E depois um golaço. 2-0 para os Estados Unidos e título assegurado nessa edição francesa, né, da competição. E, é claro, uma seleção holandesa que vem muito bem, uma geração muito boa. Eu tive o prazer de analisar esses jogos da Copa do Mundo, tanto masculina 18 quanto feminina 19, para o meu doutorado. E essa seleção joga demais. Assim, joga demais. A seleção holandesa também é muito boa, muito bem treinada. E, é claro, as demais, a Inglaterra também é uma seleção interessante, a Suécia tem uma seleção interessante. Então são forças aí que vão se estabelecendo nesse cenário. E aí como que fica, né, para a gente encerrar esse vídeo, encerrar essa série também, como que ficam as participações em Copa do Mundo, né? Sempre é legal a gente retomar esse ponto, né? Porque é legal a gente entender como ficou, né, como ficaram essas participações e como ficou a tabela, né? Vou colocar assim uma tabela de classificação do futebol feminino em termos de participação, né, e sucesso na competição. E aqui a gente tem essa tabelinha, vou dar um zoom um pouco maior aqui para vocês, para a gente olhar essa tabela. Tá? Aqui. Entre as seleções que disputaram a quarta posição, temos França e Canadá. A Inglaterra ficou na quarta colocação em 2019 e em 2015 na terceira colocação. A Inglaterra vem numa crescente muito legal. Tá? A gente fala isso desde a primeira edição, mas ela vem numa crescente de resultados muito bacana. E temos a Holanda, como Países Baixos aqui, né, em 2019, a China com o quarto lugar e um vice, né, em 99 para os Estados Unidos, acho que para a Alemanha em 2019. Deixa eu só ver aqui certinho, porque eu vou anotando tudo, pessoal. Não, Estados Unidos mesmo, em 99. E depois disso temos o Brasil com um terceiro e um vice, né, que a gente já viu no vídeo passado, e a Suécia com 3 terceiros colocados e um vice. E aí entramos para a parte das campeãs. Temos o Japão, 2011, 2015 foi vice-campeão. A Noruega, com 2 quartos lugares, um vice e um campeonato conquistado. A Alemanha, com 2 títulos, um vice e 2 quartos lugares. E os Estados Unidos, em 8 edições, 3 terceiros lugares, um vice e 4 conquistas. Ou seja, os Estados Unidos, desde a primeira edição, não sai pelo menos do pódio. Tá? Para a gente identificar o nível de força da seleção americana nesse esporte e como é um domínio muito grande e não um domínio no sentido só dos últimos resultados ou de uma fase,
mas é um domínio desde a primeira edição até a última. Assim. Elas ganharam a primeira e ganharam a última em 2019. Elas de 8 estiveram ali presentes em finais em 5. Então é um domínio muito grande. E é claro, a gente vai vendo ao longo desse histórico as forças, né, como elas vão se consolidando. Então, Estados Unidos, Alemanha, Noruega, Japão, Suécia, e a gente vê o nome do Brasil ali, né, nesse cenário, nesse mapa do futebol feminino. E nesse sentido, talvez seja importante a gente ver justamente essa presença nesse grande grupo de seleções para a gente entender o porquê da importância do investimento no futebol feminino aqui no Brasil. Porque sem investimento, sem assim, nenhum incentivo, basicamente, essas meninas foram vice-campeãs do mundo. Com menos incentivo ainda, com menos investimento ainda, foram terceiras colocadas em 99. E é claro, você imagina se tivesse investimentos, imagina se tivesse uma estrutura, imagina se tivesse condições de competir pelo menos de igual para igual, que não seja com os Estados Unidos, que geralmente é o modelo que se coloca, mas que seja com a Alemanha, com a Noruega, com o Japão, com a Suécia, com outras seleções. A gente precisa começar a pensar muito para além da questão do desenvolvimento esportivo, como se fosse uma esmola dada, né? Tipo, não, a gente precisa fomentar o desenvolvimento. Não. É importante para o país que se desenvolva o futebol feminino. É importante para a nação que se desenvolva o futebol feminino. É importante que se tenha uma liga forte. É importante que se tenha competições. E não é só importante para elas, é importante para o ecossistema inteiro de jogo. É importante para a TV, é importante para o merchandising, é importante para as universidades, é importante para os clubes e é importante, claro, para as jogadoras e para todo mundo que vai estar ali nas comissões. Mas é importante para o país. A gente precisa parar de achar que o desenvolvimento do futebol feminino é uma esmola dada às mulheres. É importante para o país. E é claro, vai fomentar, vão surgir jogadoras do mais alto nível, e é claro que isso ajuda o movimento em prol do movimento feminista, é claro que isso ajuda as conquistas dos direitos das mulheres, e é claro, tem que ajudar mesmo. Mas a gente precisa que quem toma as decisões, e a maioria são homens, né, que não estão ali tomando a decisão, nos postos da CBF ou das outras entidades que estão ali organizando as competições, é necessário que a gente entenda que o desenvolvimento do futebol feminino vai muito além, ele é necessário para o país se desenvolver também, é necessário para que o esporte se desenvolva, é necessário que a gente crie uma nova cultura de futebol para além do futebol masculino, que já temos a cultura criada e que ainda precisa de muitos ajustes, inclusive. Mas esse é um outro tema para outro vídeo, tá bom? Encerramos a nossa série, espero muito que vocês tenham gostado aí do outro lado, espero muito que fique aqui uma homenagem a todas as jogadoras do Brasil, principalmente, mas também para a gente ter essa trajetória do futebol feminino para quando a gente for analisar a próxima edição a gente tenha de fato um recordar histórico nesse cenário para a gente poder fazer aqui via NS Futebol. Combinado? Um grande abraço, muito obrigado pelo carinho e pela audiência com o projeto, com essa série. Agradeço demais vocês, um grande abraço e até a próxima. Valeu!